Já estamos gravando. Meus abençoados de todo mundo, sejam muito bem-vindos nessa plataforma chamada YouTube. Aqui é o J. Fernandes, de Jaboatão dos Guararapes, uma cidade da área metropolitana do Recife. Se sintam amado, abraçado por esse amigo que vos fala. Hoje nós vamos gravar mais um vídeo para esclarecer, um vídeo muito esclarecedor. E nós estamos aqui hoje, sábado, dia 17/2 de 2024. Estamos aqui às 8h33 da manhã. Sejam muito bem-vindos, um gozo muito grande. Eu quero aqui abraçar a todos e falar do tema. O tema desse conhecimento é Yahushua veio salvar os judeus, sim, mas do que e de quem? Do que ele veio salvar os judeus e de quem ele veio salvar. Esse é o tema. Também quero falar da importância desse nome, do nome do Criador, Yahu e Yahushua. Um abençoado me pediu para mim falar sobre esse nome e das suas importâncias. Como nós vamos falar do que ele veio salvar e de quem ele veio salvar, vamos até saber que posição nós vivemos hoje, todo mundo. Eu quero agora mandar uns abraços, né? Tem muitos abençoados querendo abraço. E eu, de antemão, antes de eu falar o nome de alguns aqui, eu quero dizer que eu sou muito grato aos meus amados que estão se inscrevendo no nosso canal, Livre pelo Evangelho Eterno. O nosso canal está crescendo bastante. E eu quero pedir a vocês que vocês sempre curtam, deixem lá o seu like, porque isso faz com que o YouTube mande vídeo para mais pessoas, alcance mais pessoas. Também toque no sininho aí na posição todas, para você não perder nenhum dos nossos conteúdos que quando a gente subir para a plataforma. Dando esse aviso, eu quero agradecer demais a todos os inscritos, vocês que comentam. Olha, eu estou agradecido de coração a todos vocês. Vou falar o nome de alguns, está quase se tornando impossível eu falar o nome de todo mundo, porque muitas pessoas pedindo para mandar um abraço, dizendo que mora em tal cidade, etc, etc. Se eu não falar no nome de você hoje aqui, mas se sinta amado, se sinta abraçado, saiba de uma coisa, você é o que você é, não importa o que as pessoas falem, tá bom? Então vamos lá, eu quero aqui mandar um abraço já. Parece que eu estou meio com algo meio rouco aqui. Mas vamos lá, vamos para esse conhecimento. Eu quero mandar um abraço aqui primeiro para o Roberto Lira. O Roberto Lira diz assim: eu estou em Guarulhos, mande um abraço. Eu sou livre do sistema religioso. Um abraço aí para o Roberto, para toda a sua família. E para todos aí de Guarulhos, né? Os guarulhenses, se sintam abraçados aqui pelo canal Livre pelo Evangelho Eterno. Também o Paulo Alves Cabral. Paulo Alves Cabral, ele está em Belém, bairro de Belém, São Paulo, né? E ele fala assim: mande um abraço para mim. O nome da esposa dele é Lucila. Eu quero mandar um abraço para a esposa do Paulo Alves Cabral, a dona Lucila. Se sinta abraçada por este canal, por esse amigo que vos fala. É um prazer muito grande saber que vocês têm gostado do conteúdo que esse humilde homem aqui está transmitindo para o mundo. Como disse o apóstolo Paulo, eu sou o menor de todos os santos. Eu também sou santo, você é, mas eu também sou. Mas eu não quero ser grande, não. Eu sou o que eu sou. Eu não sou nem mais e nem menos. Se sinta abraçada, Lucília, o Paulo Alves Cabral, todas as pessoas aí do bairro de Belém. Eu morei em São Paulo 23 anos, lá no bairro Na verdade, eu morei 1 ano em Osasco, no Jardim Piratininga, ali do lado da Castelo. Eu morei 2 anos em Santo André, Jardim Santo André, perto da Vila Luzita. E eu morei ao todo 23 anos em São Paulo. E o resto eu morei aí 21 anos, eu morei no Campo Limpo, aí região de Santo Amaro. No Jardim Umuarama, aí no Campo Limpo, região de Santo Amaro. Muito bem, ele está no Belém,
vai aqui o meu abraço para o Paulo e vai aqui o meu abraço para a Lucília e para todos de Belém aí, bairro de São Paulo, capital, Zona Leste, Zona Oeste, se não me falha a memória. E ele diz assim, eu fiquei 20 anos no sistema, hoje eu sou livre. 20 anos numa Assembleia de Deus do Belém, de um pastor, ele até citou o nome, mas vamos reguardar o nome do abençoado lá. Tem aqui o Wilson e a Aline, um casal aí, muito abençoado, se nutrindo, se alimentando desse conhecimento maravilhoso que é o Evangelho Eterno. Ele diz, me manda um abraço, eu estou no Pará. Todos um abraço aí para o Wilson e para a Eline, e também para todos do Pará, para esses paraenses aí, que são um povo alegre, um povo feliz. Graça eterna para todo o Belém do Pará. Vamos lá, ele está em Bragança, Pará. Na cidade de Bragança, lá no estado do Pará. Um abraço aí afetuoso, caloroso e amoroso e respeitoso para o Wilson, Aline e todos de Bragança, lá no Pará. Vem aqui o Pedro Lima diz assim, eu estou aqui em Coqueiral, Recife. Pedro Lima, um abraço para você, para a sua família e para todos aí de Coqueiral. Coqueiral está na divisa de Jaboatão com Recife, nós estamos pertinho. Eu estou aqui em Socorro, a gente da onde você mora para onde eu moro é 5 minutinhos de carro. Um abraço aí para todos de Coqueiral, para todos os recifenses, né, do qual eu faço parte hoje, né. Eu sou aqui, São Lourenço da Mata. Mas tem também aqui a Terezinha Feliciano. Ela diz assim, manda um abraço para mim e para todos aqui do Rio Casca, Minas Gerais. Tá certo? Rio Casca. É o que estava escrito lá, tá? Se sinta abraçado, esses mineiros aí, e todo do Rio Casca, junto com a Terezinha Feliciano. Tem aqui a Josefa de Itaituba, Pará. Já fui pregadora do sistema. Quando ouvi o Evangelho Eterno, entendi que tudo estava errado. Mas que maravilha, que maravilha. Eu fico feliz da vida, é um gozo muito grande em ouvir esses abençoados que está sendo iluminado e entendendo esse novo pacto, essa nova aliança. E ela diz, eu entendi que estava tudo errado. Tem aqui a Augusta de Somaré. Ela diz assim, São Paulo, eu estou mandando um abraço aqui para todos de Somaré, para Augusta, sua família, todos de Somaré, estado de São Paulo. Ela diz assim, há 4 anos eu estou livre da mentira da religião. Isso é fabuloso, eu fico jubilando com isso aí. Mas também tem o Moacir Ferreira. Ele diz, meu irmão J. Fernandes, estou maravilhado com a sua mensagem. Recife Graça. Eu acredito que ele mora no bairro da Graça, aqui em Recife. Abraço aí para meu amigo Moacir, toda a sua família e também para o povo aí do bairro das Graças, que é um bairro maravilhoso. E se ele está dizendo graça, saudando com a graça, recebemos e nos sentimos acolhidos por esses abençoados. Também tem aqui, olha, ele diz assim, eu sou Siqueira, de Jaú, São Paulo. Siqueira, um abraço carinhoso para você, para sua família e para todos aí de Jaú, cidade do interior de São Paulo. E ele diz assim, há 8 anos estou livre dessas sinagogas chamadas de igreja. Que maravilha, eu fico feliz da vida com isso. Agora, olha só, deixa eu ler aqui um depoimento de um abençoado. Ele diz assim, é o Elias Moreira. Vou ver se ele diz aqui onde é que ele está. Vamos ler aqui. Ele diz assim, irmão Fernando, é um prazer ouvir a sua mensagem. Eu saí do sistema há 4 anos, ok? E percebi, passei 50 anos, mas dou glória ao Pai Eterno pelo que Ele me libertou, abrindo os meus olhos. Com a verdade, agora, os 10%, olha o que ele diz aqui, os 10% eu compro o meu pão, o meu leite, o meu café, a minha carne, sandálias para a minha esposa, meu irmão. O meu nome é Elias Moreira, de Goiânia, Goiás, paz eterna. J. Fernando, ou meu irmão Fernando, uma coisa assim. Ô meu
querido irmão Elias, né? Elias Moreira. Um abraço para você, para todo de Goiânia. Inclusive, eu quero aproveitar o ensejo de Goiânia e quero mandar um abraço para o meu querido irmão Eduardo Bezerra, Viviane, sua esposa, Daniel, seu filho, também a esposa do Daniel, que é a nora do Eduardo Bezerra. Se sintam amados aí, os goianienses, né, e todo o estado do Goiás. Um abraço maravilhoso. Também o Mário Augusto, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Ele diz assim: sou graça pura do irmão André Pimentel. Deixa eu ver aqui. Ele manda um abraço a todos do canal. Um abraço para você aí, meu irmão Mariano Augusto, meu irmão André Pimentel. Um abraço para você. Aqui é o seu querido irmão, né? Naquela época, Bispo Fernandes, né? Eu passei lá 32 anos no sistema evangélico como pastor e bispo, né? 32 anos, e há 4 anos o Papai Eterno pregou para mim, iluminou os olhos do meu entendimento e me sacou para fora, e eu sou feliz demais por isso. Então ele manda um abraço para todos os do canal. Se sintam, todos vocês aqui do canal Livre pelo Evangelho Eterno, se sintam abraçado, acolhido, amado pelo Mariano Augusto, e também eu tenho certeza pelo meu querido irmão pregador dessa novo pacto, uma pessoa assim que eu tenho uma estima muito grande por ele, André Pimentel. Se sintam abraçados por essas pessoas, tá bom? Todos do canal. E também tem aqui o Oswaldo Cláudio, de Campinas, São Paulo. Ele diz assim: eu sou o Antônio Amaral. De Campinas, São Paulo. O Oswaldo Cláudio, de Campinas, São Paulo. Um abraço para Oswaldo, toda a sua família, e também para todos os de Campinas, e os campinenses, né, do estado de São Paulo. E aqui eu tenho o Antônio Amaral. Ele é do Rio Grande do Sul. Um abraço para você, para sua família e para todos os rio-grandenses. É rio-grandense? Rio Grande do Sul aí. Um abraço, se sintam amados, se sintam abraçados por esse seu amigo aqui, J. Fernandes. Bem, vamos voltar, né? Vamos embora, vamos crescer no conhecimento. Yahshua veio salvar os judeus, mas de quê ou de quem? Eu estou fazendo esse vídeo para esclarecer a muitos dos amados, e para um amado que fez essa pergunta: fala sobre isso, eu não entendo muito, disse ele. Ou é uma moça, né? Me perdoa porque eu procurei seu nome e eu não encontrei, até são tantos, e essa bendita da internet às vezes faz isso, de esconder o nome de alguém, né? Mas você sabe que é você, eu tenho certeza que você está ouvindo e assistindo esse vídeo, vai assistir esse vídeo, porque não é ao vivo, é gravado, mas você vai assistir. Então vamos lá. Qual a importância dos nomes? Bem, para a gente entender um pouco a importância dos nomes, vamos ver o que diz número 6:27. Número Pentateuco, lá no início. Capítulo 6, o versículo é o 27. Diz assim: assim, porão, Deus falando com Moisés, o Eterno falando com Moisés, para falar com os filhos de Israel. Ele diz assim: assim, o porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Então o Eterno, ele disse a Moisés para dizer para os filhos de Israel, para colocar o nome dos filhos dele, o nome do Criador, nos filhos, e eles seriam muito abençoados. Daí, mas quem disse que o nome dele é Yahweh? Sim. Primeiro que nós fizemos os estudos grandes, né? Como eu fiz um teológico básico, primeiro, no início, quando eu comecei a dirigir as denominações, eu fiz um teológico básico. Um tempo depois, eu fiz um intermediário e não quis terminar os estudos para me tornar bacharel em teologia. Eu não tenho o anel porque eu não quis. E se eu quisesse, eu já tinha jogado ele fora. Eu achei muito bom não concluir. Porém,
não deixa de dar um conhecimento para a pessoa, certo? Então, vamos lá. Ele diz, coloque o nome dos seus filhos, o meu nome nos seus filhos, porque eu vou abençoar. Então, eu aqui tenho de cor alguns nomes, poucos nomes de cor. Eu não quis buscar, isso dá um trabalho danado, e eu não quis ir buscar muitos nomes. Mas eu vou citar aqui três pessoas. Duas não vivem mais, mas uma está viva até hoje. Por exemplo, o profeta Elias, o nome dele não é Elias, o nome dele é Eli. E assim, Elial. Tem o nome do Criador nele, Elial. O Mateus é Matitial. Matitial. Tem o nome do Criador nele. Esse grandão aí de Israel, que está bombeando, metendo bala lá no pessoal lá, você conhece ele, o mundo conhece ele, com o nome que não é o nome dele, real. Porque ele não quer que ninguém saiba. Você conhece ele, o mundo conhece ele como Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu. Se você ouvir uma conversa dele entre os judeus, sem nenhuma pessoa de fora junto, você vai ver os judeus falar o nome dele correto. Ben-Ami. Não é Beija, é Ben. Ben-Ami Netanyahu e não Netanyahu. O nome do Criador está nele. Ben-Ami Netanyahu. Então, isso os judeus esconderam. Quando o Criador falou para eles não tomar o nome dele em vão, esse tomar pela gramática não parece ser falar em vão, como as pessoas do mundo pensam. É carregar o nome dele, levar o nome dele. Ou seja, você que tem o meu nome em você, não leve isso em vão. Se você não crê que eu sou o que eu sou, então tire isso de dentro de você. Não carregue o meu nome. Não faça isso em vão. Então, quem fizer isso, faça com a crença viva, real, que é verdadeira. Mas eles esconderam, não era para eles esconder, era para eles não levar em vão. Eles esconderam com malícia e inventaram nomes que não são o nome do Criador. Por exemplo, Deus nunca foi o nome do Criador. Eles inventaram isso para quando você chamar pelo Criador, está chamando por uma coisa que não é o Criador. A palavra Deus, o nome Deus, descende de Zeus. É um nome pagão. Entende isso? Então, o nome do Criador é Iau. Existe Yausha. Existe uma raiz no judaísmo que se chama Shá. Shá. E a palavra Shá quer dizer salvação. Então, Yausha quer dizer Iau veio salvar por meio de Yausha. Então, o nome do filho é Yausha e não Yeshua. Yeshua descende de Exum. E Exum não é um demônio. Exum é um mensageiro. A palavra Exum é um mensageiro, mas não é Iau, não. É Iau e não é Yeshua. Entende isso? Essa é a importância do nome Iau e Yausha, ou Yahushua. Tem pessoa que pronuncia os dois juntos, chamado Yahushua, mas é Iau salvando por meio de Yausha. Agora a pergunta é, ele veio salvar os judeus, mas de quem? Ou de quê? Vamos ler Gálatas 4, versículo 4 e 5. Vamos falar com quem entende. Vamos ver quem entende, porque recebeu isso no terceiro céu. Shaolo, o apóstolo dos gentios, conhecido como Paulo. Vamos lá? Gálatas 4 e 5. O 4. Mas vindo à plenitude dos tempos, Iau enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei.
Na plenitude dos tempos, Iau enviou Iaúxa, o seu filho. O nome Iaúxa, ali está o pai e o filho. Eu e o meu pai somos um. Falava Iaúxa, e por isso era apedrejado. Iaúxa. Bem, antes de prosseguir com isso aqui, eu quero citar três pessoas. E quero citar o nome de um amigo meu, pregador, desse novo pacto, chamado Elsen de Jesus. O Elsen de Jesus. O Elcio Jesus. Ele mora em Salvador, ao lado do aeroporto, tem um ajuntamento de pessoas, um endereço, e tem uns abençoados que é nutrido no ministério de Elsen, que é Ministério Graça e Verdade, MGV, Ministério MGV. Um abraço aí de antemão para o meu amigo, o Elson. Bem, mas deixa eu citar uma primeira pessoa aqui. Ele é um teólogo. E ele disse assim, mais um que o diabo enganou. Ô, abençoado teólogo, deixa eu falar para você. Paulo tinha teologia, não essa de hoje, mas ele era um homem formado, ensinado, bem preparado por Roma. Ele era um homem eloquente. Você que tem teologia, você sabe, quando ele recebeu esse novo pacto, como eu também um dia recebi, e creio que você vai receber, ele chega perto de Gamaliel. Sabe quem é Gamaliel? Meu querido teólogo. Era um sumo sacerdote, para cortar a cabeça de pessoa não tinha nenhuma dificuldade, apoiado pelo Império de Roma. Paulo era aluno dele, submisso a ele, tinha todas as regalias possíveis. Quando Paulo voltou da revelação, ele disse a Gamaliel, tudo que eu aprendi de você, eu considero como esteco. E eu não quero ser aqui um pouco meio indecente, porque qualquer coisa as pessoas acham que é indecência, e te explicar o que é esteco, mas você deve saber o que é esteco, né? Quando a gente se alimenta, o organismo da gente, o estômago machuca tudo, né? Faz uma prensa, tira o suco, a vitamina e o resto ele lança fora. Isso é o esteco. O que é que sai para fora? Você sabe o que é, né? Isso é esteco. Amado meu, teologia é o maior lixo religioso que existe. Eu digo isso sabendo o que eu estou dizendo, tá bom? Mas um dia os seus olhos vão ser abertos e você vai ver que eu não estou sendo enganado pelo diabo. Eu deixei de ser enganado pelo diabo. Porque você está certo, você está certo. E eu não fico triste com isso. Eu estou citando aqui nesse vídeo. Eu não fico triste, eu fico feliz da vida com isso. Sabe por quê? Porque eu tenho mais de 20 mil pessoas que estão sendo iluminadas. Você viu? Eu citei aqui o nome de bastante pessoas. E tem 3 só que não entende isso, porque o que eu falo é uma sabedoria escondida. É uma virada de chave para quem tem olhos iluminados. E quem não tem olhos iluminados vai dizer isso. Há 5 anos atrás, se uma pessoa dissesse a mim que não tinha diabo, eu dizia a mesma coisa que você disse comigo, o diabo está te enganando. Um abraço para você, meu querido. O outro é uma abençoada. Ela me chamou de herege. O juízo de Deus está te esperando, herege. Eu pergunto a tua abençoada. O juízo de Deus para você vai vir ainda. Então ele está me esperando ou eu estou esperando ele? Eu faço essa pergunta. É ele que está me esperando ou eu estou aqui esperando ele? Eu te pergunto isso. Um dia você vai entender. Se o Eterno quiser que tu entenda, tu vai entender. Se ele não quiser, tu vai sair daqui desse mundo ceguinha. Deixa eu falar um outro abençoado. Religioso que basta. Aí ele diz assim, você aceita um desafio? Eu citei aqui o nome do meu irmão Elcio, porque o irmão Elcio se manifestou e falou assim, eu aceito isso aí. Eu quero te mostrar Malaquias 4:4.
a lei foi dada para os filhos de Israel. Mas não adianta, irmão. Meu querido Elcio, não adianta. Sabe por que eu não aceito, meu querido e abençoado irmão, um desafio, nem com você, nem com ninguém? Porque eu não vou perder meu tempo para tentar ensinar um caminho para quem é cego. Não se ensina caminho para quem é cego. O meu trabalho aqui é para abrir os teus olhos. Depois que os teus olhos forem abertos, olhos espirituais, entenda isso. E nem se ofenda, porque eu não estou ofendido. Eu só não aceito debate com ninguém. Quem debate um com o outro são os evangélicos, que ficam aí arrancando pedaços uns aos outros, querendo matar uns aos outros. Eu não. Eu falo para os olhos iluminados e para quem o Senhor quer iluminar. Por isso que eu não aceito nem o seu debate e nem o debate com ninguém. Eu não estou aqui para debater com ninguém. Até porque o Shaolo ensina livrar-se de conversas vãs que não contribuem para nada. Então, meu irmão Elcio, não adianta, que você vai mostrar Isaías 4,4, ele não vai enxergar isso. Não, é para o mundo todo. Um abençoado disse, eu vou pregar a lei para o mundo todo. Como se Deus fosse sujeito. Na verdade, quando a pessoa ora muito e estuda muito, no início lá do ministério, eu jejuei 40 dias. 40 dias. A pessoa se sente que Deus passa a ser servo dele, que Deus passa a fazer o que ele quer. É não, abençoado. É não. Deus não se sujeita a tu não, nem a ninguém. Mas vamos lá. Estou falando isso por amor. Então, eu não aceito debate com ninguém, porque não se mostra caminho para quem é cego. Quem é cego precisa primeiro abrir os olhos. E eu não estou falando de físico, tá? Falando espiritual. Se a minha mensagem abrir os olhos do teu entendimento, tu vai ver que eu não preciso debater com ninguém. Abençoado. E sabe por que não? Também, eu vou ler aqui em versículo. Coríntios, segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, do 13 ao 16. Vamos ler aqui, 13, 14, 15, 16. Diz assim: e nós não somos como Moisés. Sabe por que eu não aceito, meu amado? Porque eu não sou que nem Moisés. Nós não somos como Moisés, que punha o véu sobre a sua face. Moisés colocava um véu sobre a face para que os filhos de Israel não olhassem fielmente ou firmemente para aquilo que estava se acabando, para o fim daquilo que era transitório. Ele queria esconder uma coisa que estava se acabando. Ele não queria que ninguém soubesse, visse que o ministério dele estava por um fio, que estava sendo tudo cumprido. Então ele colocava um véu para enganar as pessoas. Entende? Aí refletia uma glória, porque tinha uma glória. Ninguém não nega que o ministério da morte e da condenação, que era o ministério dele, tinha uma glória. Ninguém não nega isso, não. Nós não precisamos de véu. Nós cremos face a face. Uma outra coisa, teólogos, religiosos, não crê no que está escrito. Não crê. Se você crê na Bíblia, a sua vida muda hoje. Então vamos lá. Que coloca o véu para os filhos de Israel não ver que o seu ministério é transitório, está se acabando. 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, ofuscados, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento. Quando se lê o Velho Testamento como dando regra de fé, o véu está levantado e você está cego até hoje. Entende, meu irmão? Eu não vou discutir com ninguém que tem um véu. Eu não vou gastar meu tempo com isso. Até hoje o mesmo véu está por se levantar quando é lido o Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Cristo aboliu o véu, mas as denominações levantaram de novo, para as pessoas não enxergar o que está escrito, o que Cristo fez no Calvário, o que o Criador fez pela humanidade. Isso está escondido. Vamos lá no 15. Até hoje, quando é lido Moisés, quando é lido o velho pacto, o véu está posto sobre o coração dele, sobre o entendimento dele. E eles ficam turbados, eles não conseguem enxergar direito, porque o véu está posto sobre o entendimento deles. Vai discutir com uma pessoa dessa? Vai discutir? Ele não enxerga, vai fazer o quê? Como é que vai levar a pessoa por um caminho se ele não enxerga?
Primeiro, o meu trabalho aqui é tirar o teu véu. Se o teu véu sair, aí eu nem preciso te mostrar o caminho, porque tu sabe que nem existe mais caminho. Que aquele que veio como um caminho agora habita dentro de você. Então, para que você quer caminho mais? Versículo 16. Mas quando se converte ao Senhor, Senhor da igreja, o véu é tirado. Só Ele tira o véu. Só Cristo tira o teu véu. Então eu não vou tentar tirar porque eu não consigo. Só Cristo tira essa sombra que está no teu entendimento, essa escuridão que está no teu entendimento, essas trevas que estão no teu entendimento, para você enxergar perfeitamente. Um abraço carinhoso para todos os irmãos do sistema do velho pacto. Um abraço, porque eu sei bem quem vocês são. Eu sei muito bem quem vocês são. Eu sei muito bem o que o Criador, o que Yahweh fez na cruz pela humanidade. Agora sim, agora vamos ler o 15, né? De Gálatas 15. A gente leu assim, mas vindo a plenitude dos tempos, Yahweh enviou Yahushua, né? Nascido de mulher, nascido sobre a lei. Ele nasceu sobre a lei, escravo da lei, serviu a lei, cumpriu a lei. Aí diz aqui assim, ó, para remir, para salvar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção por filho. Quando recebemos, era ele, não nós. Então ele veio remir o que estava debaixo da lei. E quem estava debaixo da lei, abençoado? Os judeus. Então, Yahushua veio salvar os judeus. Só quem precisava de salvação eram os judeus. As demais nunca precisou de salvação, porque nunca foram escravos de ninguém. Vivia em obra da carne, é outra coisa. Entende isso? Entende isso, meu querido teólogo? Teólogo. Você entende isso? A minha voz está um pouco meia papá, porque eu estou de chapa, né? Eu fiz uma dentadura aqui e eu não gosto muito de usar, mas eu estou me acostumando, né? Me acostumando. Então, a minha voz uma hora vai fazer um... Perdão aí. Vamos ler o que diz Marcos no capítulo 15, no versículo 15 e 16. Estamos falando de salvação, né? Da importância do nome, o que ele veio salvar. 15 diz assim, disse-lhe, quem disse isso? Yahushua. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Bem, vamos analisar o texto. Eu não analiso a tua fé, eu analiso o texto e aplico ele, tá? Primeira coisa, disse ele, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Isso não é evangelho, isso é a lei de Moisés, tá? Mas a gente vai ver isso aqui, porque também está o evangelho. Vamos deixar isso, vamos para o 16. Quem crê e for batizado será salvo. Salvo de quê? E quem não crê será condenado. Aqui está falando de uma condenação. Todos os amados iluminados sabem que do lado de lá não tem condenação. Então ele seria condenado de quê? Da condenação de Roma, que iria escravizar Israel. E eles iam ser condenados, e eles iam ser degolados, queimados vivos, se eles não negassem a fé. Então eles precisariam ser salvos. Salvo de quê? Da fúria de Roma. Primeiro, salvo da lei. Ele veio remir o que estava debaixo da lei. Mas agora esse mesmo que estava debaixo da lei, remido da lei, ia passar por uma tribulação terrível, que era a invasão de Roma a Jerusalém. E aqueles que crescem nisso e passassem pelo batismo das águas, ele não ia passar pela condenação, pelo juízo de Roma. Então o que iria acontecer com eles? Provavelmente eles iam dormir no Senhor. Provavelmente isso. Ali faltava um tempo para que isso acontecesse. E nesse tempo, os batizados ia anoitecer, quem sabe, no outro dia ele não estava mais aqui. Mas não ia passar por isso. Entende? Então eles dormiriam, porque na vinda do Senhor, eles iam acordar. E havia a ressurreição. Aí um abençoado me falou assim, como que Jesus já voltou e as estrelas não caíram? O abençoado,
A menor estrela lá em cima, se cair aqui, não fica mais em terra, não fica nada. Estrela na Bíblia, abençoado, não é aquela estrela lá não. As estrelas do céu caíram, os poderes celestiais foram abalados sim. Só que os evangélicos estão dormindo até hoje e não conseguem ver isso. Estão dormindo. Desperta tu que dorme. Sai do meio dos mortos e ser iluminado. Então vamos lá. Seriam salvos da condenação de Roma. Agora, isto não é evangelho, isto é a circuncisão. O evangelho veio depois da cruz. Entrega Paulo no terceiro céu. E aqui era lei, então era circuncisão. Mas vamos ver aqui uma coisa interessante. Gálatas 2,5. O evangelho pregado por Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, o evangelho da incircuncisão para os gentios. Aí é o evangelho. Aí diz assim, me fora confiado, e o da circuncisão a Pedro. E a Pedro o da circuncisão. Então, ele chamou também, ele considerou um evangelho. Mas ele diz aqui, deixa eu ver aqui. Ele diz aqui assim, ó, que na verdade, no 7, ele diz assim, que na verdade, a Pedro da circuncisão. Agora eu me achei aqui. Agora, o mesmo Gálatas, capítulo 2, no versículo 6. Aí ele diz assim, admiro de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquilo que vos chamou pela graça de Cristo, para seguir outro evangelho. Porque o Pedro, de vez em quando, subia lá, e se você não circuncidar e não guardar a lei de Moisés, você não pode ser salvo. Era o que ele dizia. Mas a salvação de quê? Ele estava certo. Mas a salvação de quê? Do juízo eterno. Mas do juízo eterno não, da condenação de Roma. Mas da condenação de Roma não era para os gentios, era para os judeus. Isso ia acontecer em Israel e não nas cidades circunvizinhas. Então, do modo ele estava errado. Agora, nem ele, abençoado, acreditava no batismo. Pedro não acreditava no batismo, que tu morre dizendo que tem que batizar. Porque é o que ele dizia. Se vocês não circuncidar e não guardar a lei de Moisés, vocês não podem se salvar. Então ele não acreditava no batismo, ele acreditava na circuncisão. Tá vendo? Aí Paulo dizia assim, vocês estão tão depressa saindo daquele que te chamou em graça para outro evangelho, é? Aí no 7 ele diz assim, que na realidade não é evangelho, não é um evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas, ou seja, esse tal de Pedro, os estão perturbando e querendo perverter o evangelho de Cristo. Então, aquilo que Pedro prega, aquilo que o sistema religioso prega, dizendo que é evangelho, é uma perversão do evangelho. Porque ele prega Moisés dizendo que está pregando o evangelho. Ele prega Abraão dizendo que está pregando o evangelho. Ele prega dízimo dizendo que está pregando o evangelho. Então isso está pervertendo o evangelho de Cristo. É uma perversão ao evangelho de Cristo. Agora, quanto, abençoado, ao mandado ir por todo mundo, olha o que diz Marcos 16, 20. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com ele, confirmando os sinais que o seguiam. Os sinais que o acompanhavam. Então Jesus mandou ele ir e anunciar esse batismo e essa crença, e eles foram e pregaram. Isso não é nem para mim, nem para você. Isso foi para eles, e eles cumpriram o mandado. Entende isso, abençoado? Jesus disse, ide por todo mundo, aqui está dizendo, e eles foram e pregaram em toda parte. E o Senhor cooperava com ele. E os sinais acompanhavam ele. Porque esses sinais não quer dizer que a pessoa era curada da lepra, não. Esses sinais diziam assim, eles creram, muitos acreditaram. Os sinais acompanhavam. Entende, meu abençoado irmão? Entende isso? Então, isso que prega aí, dizendo que Deus quer o teu carro, é uma perversão, estão pervertendo o evangelho.
Eles usam um livro, ele não usa metralhadora. Uma vez uma pessoa disse a mim, a gente não usa revólver. A gente não bota a faca na goela de ninguém. Eu disse, não, claro que não. Vocês usam um livro. Esse livro é capaz de tomar a casa das pessoas, é capaz de tirar o carro dele, o salário de uma mulher que ganha o próprio salário, magrinho, deixar a pessoa com fome, o marido sair de casa porque a mulher vai lá e dá o salário dele, com um livro na mão, em nome de Deus. Vocês são... Uma pessoa disse que... eu não vou falar isso não. Vou não. Deixa pra lá. Alguém vai dizer, você devia falar. Eu não devia nada, abençoado. Uma pessoa diz, tais campanhas devia ser crime. Isso deveria ser crime. Porque tomaram um Porsche meu, 3 carros que valia mais de 2 milhões dela. 3 carros que valia mais de 2 milhões. Um é um Porsche, o outro eu não sei nem o nome direito. Vê na internet aí que tu vai ver quem é ela. Não usaram revólver, usaram um livro. Esse livro escraviza a humanidade. Esse livro, lendo ele torcido, como ele é torcido, e eu estou distorcendo porque torceram ele para você. Quando diz que tu tem pecado, torceram. Quando diz que tu vai passar pelo juízo, estão torcendo ele para você. Entende isso, abençoado? Vamos crescer nesse conhecimento e nesse entendimento espiritual. Porque eu sei que isso é uma vitamina para os de olhos iluminados. Eu creio no que está escrito. Eu creio no que está escrito. Eu não creio mais em conversa de homem que diz que foi no monte, que levou uma garrafa de óleo. Eu também tinha isso, abençoado. E que lá Jesus colocou uma gota do sangue dele dentro do óleo. Aí arranca envelope de 1.000, de 10.000, carro, casa. Arranca tudo das pessoas. Entende? Eu creio no que está escrito. E olha o que está escrito no livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 14, versículo 6 e 7. Eu li num outro vídeo aí, vamos ler de novo. Para a gente chegar lá no final, para eu dizer quem você, como estamos vivendo hoje. A importância dos nomes. Apocalipse 14, versículo 6. Então vi outro anjo que voava pelo meio do céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra e toda a nação, tribo, línguas e povos. Depois eu vou voltar nisso aqui e vou querer falar contigo o segundo, o 7. E ele disse em alta voz, quem disse? O anjo que estava voando, disse em alta voz para o João, temam a Deus e glorifique, tema a Yahweh e glorifiquem, pois chegou a hora do teu juízo. Chegou, abençoado. Ei, abençoada, tu disseste que o juízo estava me esperando. O juízo chegou há 2.000 anos atrás. Ele já houve há 2.000 anos atrás. Está escrito o que na Bíblia? Está escrito aí. Chegou a hora, e chegou a hora. É o quê? É mentira. Porque se não chegou ainda, então a Bíblia é uma mentira, é uma farsa. Então a Bíblia é uma mentira, é um engano. Não, a Bíblia não é um engano. Você está enganado pelo seu sistema. Você disse que eu estou esperando o juízo. Está aqui, ó. Glorifique ele. E esse juízo não era para matar ninguém, não. Era para dar a cada um segundo as suas obras. Era o pagamento. Quem não fez nada, voltava para casa de bolso vazio. Isso é espiritual, tá? Estou só comparando. Mas quem fez coisa, ia receber também a sua recompensa. Quem fez o mal, recebia a recompensa do mal. Quem fez o bem, a recompensa do bem. Mas não era para matar ninguém não, porque isso é espiritual, abençoado. Ninguém saiu de lá dirigindo um carro, não. Ninguém saiu de lá com a casa, com a chave do apartamento que nem eles dizem hoje aí, não. Eles saíram de lá justificados, jubilando, porque a morte de Adão foi vencida. E agora eles, como um ser divino, estavam perfeitos. Entende? Chegou a hora do teu juízo. Ele diz, adorem aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. Como que a pessoa vai passar por um facão e vai adorar? Se eles iam passar por um facão, porque é isso que a abençoada diz, o juízo está vindo aí para você. No sentido dela, ele vai vir com um facão para cortar meu pescoço. Eu não recebo mais porque isso não acontece mais. Já aconteceu. Mas se eu tivesse antes dele, não tinha facão para cortar meu pescoço não, tá, abençoada? Tu está enganada pelo sistema religioso. Olhos de entendimento, recebe luz no teu entendimento.
Chegou o teu juízo, disse o anjo. Agora vamos voltar no 6, na segunda parte. Ele tinha na mão o evangelho eterno, para depois do cumprimento, depois da consumação, depois do juízo final, depois da ressurreição dos mortos. Não era fisicamente, não. Uma abençoada de ressurreição significa voltar à vida. Que nem Jesus voltou e que nem Lázaro voltou. Mas Lázaro morreu ou não? Ele está vivo até hoje. Aquilo foi um sinal para a pessoa crer que ele era o enviado. Ele ressuscitou o ressuscitado. Deixa só eu dar luz, jogar luz para você. Uma mãe não conhecer mais o filho por 3 dias ausente. Você é mãe, para e pensa comigo. Seu filho vai para os Estados Unidos, passa um ano. Quando ele volta no aeroporto, você está lá no aeroporto, está vindo um monte de gente, né? Espera para pegar as malas, né? Aquela esteira de mala. Ele pega a mala e vem saindo pelaquela porta. Você vê seu filho no meio de um monte de gente. Você conhece ele ou não? Conheço. Mas se ele for seu irmão, você conhece ou não? Conheço. E se ele for seu amigo, você conhece ou conhece? Não, conheço. Um ano depois, né? Agora, ele tinha morrido na sexta. No domingo de manhã, ninguém conheceu mais ele. Será que era ele mesmo? Será que era o Nazareno mesmo? A mãe dele falou assim, eu pensava que era um jardineiro, velho. Mas caramba, não conheceu o filho 3 dias ausente. Aliás, 2 dias, né? Sexta e sábado, domingo de manhã, ressuscitou. E a mãe não conheceu mais o filho por 2 dias ausente, abençoado. Isso aí é luz, né? Isso é revelação. Isso é palavra inefável. Ninguém te falou isso. Será se era o Nazareno? Mas ainda tinha um corpo físico. Os discípulos caminhavam com ele, mas não sabiam quem ele era. Mas andaram com ele. E por causa de 3 dias, perderam a feição dele assim. Ou ele estava de máscara. Para e pensa, abençoado. Isso é para tu pensar, tá? Chegou o juízo, chegou. E o evangelho eterno para depois do juízo. Agora vamos em Apocalipse 21. Do 1 ao 4. Eu quero ler do 1 ao 4. Para dar mesmo luz ao teu entendimento. Esse vídeo vai demorar um pouquinho, talvez 1 hora, a gente está em 47 minutos. Se for longo para você, marca direitinho onde deixou e depois você dá continuidade. Não deixa de ver esse vídeo do começo ao fim, tá, abençoado? Apocalipse 21, do 1 ao 4. O 1 diz assim, então vi novo céu e nova terra. Então ele já viu o novo céu e a nova terra. Já viu. Ele foi andando no Apocalipse, né? Andando na revelação. Agora ele já está lá no 21. Só falta mais um capítulo. Para terminar tudo, né? Então ele já viu o novo céu e a nova terra. Aí diz assim, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado e o mar já não existia. Esse mar, de onde se levantaria a besta, já não existia mais. Não é o mar oceano, não. Tá? O mar na Bíblia é pessoas. Estrela é pessoa. Espera aí. Quantas estrelas deixou de brilhar já no nosso meio? Vamos dizer que teve um cantor famoso aí, que estava no auge do sucesso. Eu sei que você religioso gosta muito de escantear as pessoas. Mas isso aí é do mundo. Espera aí, olha. O teu pastor diz que tu não pode fazer nada do mundo. Mas o dinheiro do dízimo não é do mundo ou não? Ou é do céu? A roupa que tu veste é do mundo ou não? O sapato que tu anda, que tu calça, é do mundo ou não? A comida que tu come é do mundo ou não? O carro que tu anda, que tu compra, é do mundo ou não? A casa que tu mora é do mundo ou não? Tu só não pode te divertir, porque ele tem o controle da tua vida. Tu é escravo dele, sabia? Mas aí um cantor fez um sucesso, era uma estrela ou não, que brilhou no Brasil inteiro. E aí ele caiu e foi embora. A estrela caiu do céu. Abençoado, a palavra céu não quer dizer lá em cima não. Você já andou de avião? O céu está para baixo. Você está lá em cima no avião, você olha para baixo e vê o céu embaixo de você. Isso é o infinito. O céu não é isso não, abençoado. A estrela caiu do céu,
As potências celestiais se abalaram. Todo governo, o que diz assim, todo governo é levantado por quem? Não é pelo Eterno? Então é uma potência celestial. Ele caiu uma potência celestial. Mas vai entender isso, né, abençoado? Eu estou jogando luz no teu entendimento, tá? Vi o novo céu e a nova terra. E o primeiro mar já passou. Isso quer dizer o primeiro pacto, a primeira ordem. Eu estou falando de ordem aqui. 22, não o 2. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, da parte de Yahweh. Da parte de Yahweh, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Para o marido. Quem é a noiva é tu. Preparadinha para o marido, para Yahweh. Vê lá. O Evangelho Eterno chama você chamava eles lá, não você, de marido e mulher. Não mais de noiva, porque o casamento houve lá na cruz, tá? O 3, versículo 3. Vi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Yahweh está com Israel. Está com os homens, e com os quais ele viverá. E eles serão o seu povo, e o próprio Yahweh será com eles, e será o seu Criador. Entende isso, abençoado? Agora o próprio Criador está contigo. O tabernáculo dele é você. Saiu de Jerusalém para ser você. Agora sim o 4. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte. Aí diz assim, se Jesus já botou, por que as pessoas continuam morrendo? Essa morte é a morte de Adão, abençoado. Não é a morte física, não. Aonde é que diz na Bíblia que Adão não ia morrer fisicamente? Não diz que ele ia, mas não diz que ele não ia. Quando o Yahweh falou para ele assim, se você comer isso, você vai morrer. Ele comeu, morreu ou não morreu? Morreu. Mas morreu fisicamente? Não, morreu espiritualmente. Ah, é essa a ressurreição. A ressurreição adâmica, a morte adâmica que ele ressuscitou. E todos estavam mortos. Não estavam no céu. Você quer ver uma coisa aqui? Você quer ver uma coisa? João capítulo 3, versículo... Deixa eu ver aqui. (13), mas vamos ler o 12. João 3, vamos ler o 12 e o 13. Diz assim: se vos falei, dizendo Yahshua, se eu falei para vocês das coisas terrestres e não creste, como crerás se eu falar a vocês das coisas celestiais? Então ele não podia falar das coisas celestiais porque eles nem criam nas da terra. Agora eu não estou falando em coisa terrena, abençoado, estou falando em coisas espirituais. Por isso que tu entende a minha linguagem, porque tu é um carnudo. Tu és uma mente carnal e eu sou uma mente de Cristo. O que eu falo para ti é loucura, mas eu entendo você, que não entende, né? Porque tem milhares que estão entendendo isso. E estão se regozijando, maravilhando-se desse ensinamento. Teve um abençoado que diz assim, J. Fernando, será que daqui a uns tempos eu tenho um quarto dessa sabedoria sua? Olha que maravilha! Eu falei, que é isso, meu amado? Daqui a uns tempos você é tão sábio quanto eu ou muito mais. Porque em graça ninguém tem ciúme de ninguém. Porque eu sou o que eu sou, tu és o que tu és. E eu não faço isso para ganhar dinheiro, abençoado. Eu tenho uma missão de vida, de levar para a humanidade essa luz do Evangelho eterno, para você sair da gaiola que te aprisiona, da arapuca que te pega. Agora o versículo de número 13. Ora, ninguém subiu ao céu. Espera aí. Mas vocês acreditam que Elias foi para o céu, né? Ninguém é quantos? Ninguém subiu ao céu, ninguém.
porque eles estavam mortos na morte adâmica. Mesmo sendo usado por Ial, mesmo conversando com Ial fisicamente, mas espiritualmente, eles não podiam ir para o céu porque eles tinham a morte adâmica ali, o pecado de adâmico. Precisava ser tirado. Para ele ressuscitar, para ele ser vivificado de novo. E aí está com Ial para sempre. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Está no céu. Então, abençoado, tu não vai para o céu. Tu não vai para o céu. Tu já estás no céu. Me explica isso melhor? Sim. Você é um ser divino, um filho, um Deus filho, vestido de carne, que está num corpo de carne. O Nazareno. Aqui estava o Nazareno, fisicamente, Yahshua, físico. Mas quem estava por trás do físico era Yahweh, o que dá vida a Yahshua. Yahshua estava no mundo físico, no plano 3D, energia condensada. Vai eu falar disso para ver se tu entende. Ial no céu. Entende? Eu estou te falando do físico, não entende? Imagina se eu te falar dos celestiais. Então, eu estou no céu. Quem está falando contigo sou eu. Eu não estou na terra, eu estou no céu. O meu lugar é o reino celestial. Eu não saí do meu reino. Eu estou dando vida ao Nazareno. Ele não explicou isso lá, ele nem podia explicar. Quem está te explicando sou eu. Você é o filho de Ial, é um filho de Ial, que ele te chama de Deus, no Salmo 82:6. Você está dando vida a essa mulher que diz que o juiz está me esperando. É abençoada. Você é um ser divino que está sustentando essa incredulidade aí, ó. Mas você está no céu. Quando isso aqui tombar, você não sai de onde você está. O seu lugar, você é um cidadão do céu. Entende isso? Então, aqui é uma condição, a minha posição, eu sou um Deus rico, completo, perfeito, sem faltar nada, sem nenhum defeito, igual ao meu Pai, igual ao Criador. Isso aqui é cheio de defeito, é um corpo de humilhação, um corpo débil. Sempre vai existir. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Isso aqui é terra, isso aqui é celestial. Entende isso? Então você está vivendo a Nova Jerusalém. Você, isso aqui está no mundo de imperfeição. Sempre vai ser assim. Entende isso? Só que isso aqui, antes da cruz, estava morto. Isso aqui era só uma alma vivente. Um fôlego de vida. Isso aqui já estava morto, separado. Que quando isso tombava, isso ficava numa espécie de túmulo, aguardando o grande dia que foi a volta de Yahshua, para ressuscitar os mortos adâmicos. Entende? Eu estou no céu, seu lugar é no céu, abençoado. Sua morada é o céu, você não vai para o céu, você já está lá. Entende isso? Aí diz assim o 4. Ele enxugará toda lágrima e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem passou. Então lá no capítulo 21, ele já viu que a primeira ordem tinha passado. Então, olha, Cristo, igreja, evangelho da incircuncisão, evangelho da circuncisão era coisa da primeira ordem. Passou. Passou, abençoado. Graça, incluído na primeira ordem. Cumpriu-se. Olha o que Paulo falou. Deixa eu ver se é aqui. Olha o que Paulo dizia aqui. Olha a nossa posição espiritual, né? Isso aqui era uma posição espiritual. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8 a 10. O amor nunca falha.
O evangelho da incircuncisão diz isso. O amor nunca falha, mas havendo profecia, serão aniquiladas. Havendo línguas, labachura e cantavai, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. E não é essa ciência, é que estão confundindo essas coisas por não saber separar o evangelho da lei de Moisés. A incircuncisão com a circuncisão. Faz uma salada e nunca chega à unidade do espírito. Essa ciência não é essa ciência de computador, de celular. Não é isso, não. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. O 10. Mas quando vier o que é perfeito, aí eu pergunto, abençoado, e agora, abençoado, o perfeito já veio ou não? Quando vier o que é perfeito, aquilo que em parte conhecemos serão aniquilados, disse ele. E eu pergunto, o perfeito veio ou não? É claro que sim. Sem dúvida nenhuma, o perfeito chegou no ano 70, na consumação de tudo. E aí foi estabelecida agora a nova Jerusalém. Entende isso, abençoado? Foi estabelecida agora a nova Jerusalém. A nova Jerusalém. Foi estabelecida ali. Abençoado? Precisa ter olhos iluminados para crer na mensagem depois do pacto. Senão, não consegue, abençoado. Porque não sabe diferenciar uma coisa da outra. E precisa ser diferenciado. Entende isso? Precisa ser diferenciado uma coisa da outra coisa. Senão, nunca vamos poder entender essas coisas, né? Nunca vamos poder entender essas coisas. Vamos lá, vamos lá. Então, o que é perfeito já veio, já chegou, com certeza absoluta. Vamos terminar com isso agora, tá, abençoado? Agora a gente termina. Agora, como eu devo... Depois eu vou falar isso aqui. Vamos ler 1 Coríntios agora, 1 Coríntios 15, do 21 ao 28. Para a gente entender e consumar isso aqui. 15, 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição veio por um... A ressurreição dos mortos veio por um homem. Quem? Yahshua. A morte veio por Adão. Adão colocou o pecado e a morte no mundo. Não foi o diabo, foi Adão, um homem. Certo? E ele é o pai da mentira e a antiga serpente. Agora, a ressurreição dos mortos, que morto? O morto que Adão matou. Adão não matou ninguém fisicamente, abençoado. Adão matou as pessoas espiritualmente. Então o pecado separou o homem espiritual de Deus. Que morte quer dizer separação. Então ele estava morto espiritualmente. Fisicamente eles estavam vivos. Agora, todos estão mortos fisicamente para o eterno. E vivos espiritualmente. Ele inverteu o papel. Certo? Veio por um homem. O 22. Porque assim como todos morreram em Adão, tá vendo? Esse homem foi Adão, tem um nome. Assim também todos serão vivificados em Cristo. Serão, por quê? Porque Paulo escreveu isso aqui, vamos dizer que lá no ano 63. Ele morreu em 64. Então vamos dizer que ele escreveu em 63. Então ele estava esperando. Mas ele disse para os judeus, está próximo, bem próximo, e não vai demorar. 23. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Na vinda dele. Estava esperando a vinda. Então, na vinda, ele disse, seremos transformados. Mas o que é transformado, abençoado, não é a carne. Cristo encerrou o pecado na carne. A obra do diabo está na carne. Então, a carne está condenada a não prestar. 24. Depois virá o fim. Depois virá o fim. Fim de quê? Fim de tudo.
Depois disso vai vir o fim. A consumação é o fim daquela primeira ordem. Para quem tem medo da segunda ordem, você está vivendo a segunda ordem. Já nascemos na segunda ordem. E a segunda ordem é o quê? A Nova Jerusalém, a eternidade. Não vai acontecer mais nada, abençoado. A pessoa vai nascer, vai viver, vai morrer e pronto. Quiser finir. Não tem mais nada disso. O que você precisa é ter um conhecimento para você não mentir, não roubar, não enganar, não fazer o que faz hoje, tá? Não trair sua esposa, não trair seu marido. Ou dentro de 1 milhão, possa que aconteça um aí desobediente e faça isso. Certo? 24, né? 25. Porque convém, depois virá o fim, o 24, depois virá o fim. Quando tiver entregado o reino ao Pai. O reino aí ao Pai. E quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Eles têm isso como um ser que venceu. Abençoado, o teólogo, você disse assim, o diabo me enganou, mas um enganado pelo diabo. Deixa eu voltar lá um pouquinho, catucar aí, com a vara curta. Não adianta me chamar para fazer debate, tá? Procure outro. Mas, para você, o diabo é um ser que vivia no céu, enganou Deus e ficou com um bocado de anjo para ele. É isso. É isso que você acredita, né? É isso que o seu sistema ensina para vocês, né? Então, o seu Deus é muito fraco. Porque ele perdeu para esse diabo. Não perdeu? Porque se o diabo se rebelou contra ele e tomou um monte de anjo dele, então ele é fraco, ele perdeu. Com certeza seu Deus não é o Deus, o Criador. É um Deus inventado aí, é uma fria. Esse Deus aí é uma fria, tá? Porque você diz que o seu Deus é poderoso e tudo mais. Mas ele perdeu para o diabo, então ele é fraco. Porque se o diabo enganou todo mundo e trouxe o exército dele para ele, então ele venceu esse Deus seu. Então esse Deus é uma fria. É uma fraude esse Deus aí. Porque o Criador não tem a inimigo. O Criador cria o bem e cria o mal. Faz a guerra e combate a guerra. Através de pessoas. Esse é o Deus que eu creio. O eterno, Iau. Criou os céus e a terra. Você não crê nele, você crê num Deus pequeno. Que mesmo a mana Antônia, se tu não ganhar ele para ela, ele não pode ganhar a Antônia. É tu que tem que ganhar. Ele é mais fraco do que tu, porque ele não pode ganhar uma pessoa para ele, tu é que tem que ganhar. Então ele é mais fraco do que você. Então o seu Deus é fraco, tá? Um dia você vai entender isso. Vencer todas as forças, potestades e forças. Versículo 25. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Convém que ele reine até que faça isso. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Versículo 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. E não está escrito no Apocalipse que ele ia destruir a morte com o sopro da sua boca, na sua vinda e no seu reino? Então ele já veio e já fez isso. Ele já veio e ele já fez isso, abençoado. Agora vamos lá, o 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que isto... Claro, esta que está aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Vamos ler de novo aqui que eu me enrolei com isso aqui. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés, mas quando se diz todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, estas que são isso. É claro que estão isentas
aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Quando diz que todas as coisas estão sujeitas debaixo dos pés dele, é claro que Deus não está nisso, tá? Deus que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então ele, o mesmo filho, então também o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Iau seja tudo em todos. Então, hoje é você e Iau. Ele venceu os inimigos debaixo dos seus pés. O último foi a morte, na sua vinda. Venceu a morte adâmica e sujeitou tudo, mas não sujeitou Deus. Deus que lhe sujeitou tudo a ele. Então o próprio Filho entregará o reino ao Pai, para que o Pai seja tudo em todos. Abençoado? E hoje, então, como eu devo me comportar? Agora, como eu devo me dirigir a ele? Eu devo chamar ele de quem? De Iau. O nome dele é Iau. Ele fez tudo isso e ele voltou para o lugar dele. A nova Jerusalém celestial está aqui. Não fisicamente. Você que é um espírito está na nova Jerusalém. A sua carne, ou seja, isso você não vai encontrar muito fácil. Você está numa dimensão de 3D. A sua carne, 3D. É essa dimensão aqui, onde a dor, a planta, a ódio, a ira, a mágoa, a ressentimento, a intriga, a morte. Você está na 5ª dimensão, onde não tem pranto, choro, lágrima, dor, porque as primeiras coisas passaram. Que primeira coisa? A morte adâmica. Então ele fez tudo isso e chegou no lugar que ele sempre quis. Ele é tudo em todos. Tudo em todos seres espirituais. Então você vem aqui, vive essa experiência, experimenta carne e sangue, mas você sempre esteve com ele, sempre vai estar com ele, alimentando um corpo físico por um tempo. Entende? E quando todas as coisas lhe sujeitarem, versículo 28, lhe estiverem sujeitas todas as coisas, então também o mesmo filho, Iauxa, se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Iau seja tudo em todos. Então hoje você pode chamá-lo de Iau, ou se você quiser, chame ele de Yahushua. Mas o nome dele é Iau. Mas se você chamar Yahushua, que é um nome meio esquisito, né? O pai e o filho, você e o pai, Yahushua. Ou o pai e o filho. Você é um filho? Iau. Se acostume chamá-lo de Iau. Se você chamar de Cristo, não tem problema. Mas você nunca deve se recorrer mais a Jesus de Nazaré, porque foi um judeu que não existe mais. Cumpriu uma missão importante, fez o que tinha que ser feito, morreu e não existe mais. Era um véu de Iau. Iauxa era o véu de Iau. Como a Maria é o véu de um Deus que é filho, de você que é um ser divino. Você está dentro de um véu, vestido de carne e pele. Entende isso, abençoado? Amados, eu espero ter iluminado muitos. A gente gastou 1 hora e 13 minutos. Se for muito, por favor, divida isso em 2 vezes. Mais uma vez eu quero pedir a você, que eu acho que eu me esqueci. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, divulgue isso para todo mundo. Cheiro na testa e a gente se vê em outro vídeo, a gente se vê. Paz eterna ou graça eterna para você.